Olá pessoal, dando continuidade à nossa correção da nossa lista de exercícios de geometria espacial, prismas. Agora nós iremos corrigir o nosso exercício número 11. O exercício número 11 diz assim: um prisma hexagonal regular, sabe-se que sua altura mede 3 centímetros e que sua área lateral é o dobro da área de sua base. Qual é o volume desse prisma em centímetros cúbicos? Então, a gente tem aqui um exemplo do que seria esse prisma, né, que a gente está trabalhando. Esse prisma hexagonal, de novo, né, conforme a gente já tinha trabalhado com o anterior, só que o que a gente trabalhou antes, ele era um prisma oblíquo, ou seja, ele era inclinado com relação à base. Esse não, já é um prisma reto, ou seja, ele não tem nenhuma inclinação com relação à base. A gente diz que ele faz 90 graus aqui. A aresta da sua lateral faz 90 graus com a base. Então, ele diz apenas uma informação, que a altura entre uma base e outra vale 3. Então, essa é a única informação que a gente tem. E ele quer que com essa informação a gente calcule o volume desse prisma. Só relembrando, o volume é a área da base vezes a altura. E aqui a gente está falando novamente de uma base hexagonal, né? E aí, como que a gente calcula a área dessa base hexagonal? A área dessa base vai ser 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. O que acontece? Para a gente calcular o volume, a gente precisa ter essa área e a altura. A única coisa que a gente tem é a altura, a gente não tem a área. Porém, ele deu uma informação importante para a gente, que é o quê? A área da lateral, ela é 2 vezes a área da base. Então, por meio dessa informação, a gente vai conseguir encontrar os outros dados. Como que a gente calcula a área da lateral? N vezes a área dessa lateral. E essa lateral é qual polígono? Um quadrilátero. Como que a gente calcula a área do quadrilátero? Base vezes altura. Então, aqui a gente vai ter base vezes altura. E aí, no pro outro lado da igualdade, a gente repete o 2. E como que a gente calcula a área desse hexágono aqui? A gente vai calcular 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes L ao quadrado. Quem é L? Todos os lados do hexágono, só que aqui a gente chamou de B. Então, a gente diz que todos os lados são B. Então, a gente põe aqui no lugar de L ao quadrado, põe B ao quadrado. E a gente continua aqui, vendo o que a gente pode fazer. Esse 2 pode ser cancelado com esse 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. O número de lados, quantos lados tem aqui? Se a base tem 6 arestas, então nós temos 6 lados. Nós sabemos o valor de cada aresta? Não. E ela vale B. A altura, a gente sabe? Sim. Ele diz que vale 3. No próprio enunciado já disse pra gente que vale 3. Repete o que tem do outro lado. O B a gente não sabe, então repete também aqui o B ao quadrado. O que a gente ainda pode fazer aqui? Cancela esse 3 com esse. Vai sobrar 6B igual a raiz quadrada de 3 vezes B ao quadrado. O que a gente pode fazer aqui? Ó? Passa esse B para lá dividindo e esse raiz de 3
raiz quadrada de 3 para cá. Então, fica 6 sobre raiz quadrada de 3 e b ao quadrado sobre b. B ao quadrado dividido por b, a gente corta aqui, vai ficar aqui b é igual a 6 dividido por raiz quadrada de 3. Para não deixar essa raiz quadrada aqui que fica ruim da gente trabalhar assim, ó, a gente pode racionalizar aqui, ó. Então, vai ficar 6, que multiplica a raiz quadrada de 3, e aqui fica 3 vezes 3, raiz quadrada de 9, dá o próprio 3. Então, B vale isso aí. Então, a gente achou quanto que vale B. Só que nós não queremos achar quanto que vale B. A gente quer achar o volume desse prisma. E o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Agora, nós vamos ter condições de calcular essa área da base. A área da base é aquela mesma coisa. 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes b ao quadrado, vezes o H. Então, o volume do prisma vai ser 3 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. A base é quanto? A base é 6 sobre 3 raiz quadrada de 3 vezes H. O H vale 3. Tudo isso ao quadrado. Então, olha só. Isso aqui a gente repete. E aí a gente vê o que pode ser feito aqui. 6 dividido por 3 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Depois a gente vem aqui, ó. A gente pode cancelar essa raiz com esse quadrado. E daí de dentro sai 3 vezes 3. Agora a gente tá quase finalizando. Vamos ver se dá para finalizar aqui, ó. O volume do prisma. Esse com esse, aqui fica 2. Então, fica 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 21. 21. Aliás, né? Então, vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Vezes raiz quadrada de 3 centímetros cúbico. Então, essa aí é a nossa resposta para essa questão número 11, que não é uma questão difícil, mas precisa usar um pouco de raciocínio, e é uma questão do ITA.